Vamos falar de Vasco. O Jornal Dia deu uma matéria dizendo que o Fernando Diniz está ameaçado no cargo. Será que tem isso mesmo? Vamos falar de Felipe Coutinho, que será um desfalque contra o Bahia. E o Vasco lembrou no Dia da Consciência Negra. Tudo isso já. Salve, salve, galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. Hoje, bem mais tarde, né? Mas eu vou explicar o porquê. Tem motivo. E domingo, às 4 da tarde, com transmissão da TV Globo, da Premiere e da GE finalmente a GE transmite um jogo. Eu prefiro a GE do que a TV Globo aberta, se bem que a TV Globo sai legenda, mas a GE, além de ser um exercício para mim, para o meu implante coclear, uns 2 implantes. Além disso, a transmissão é muito melhor, não tem que... Se fala em tática, tem a Luana, né, Maluf, que ela é muito boa comentarista, tem o Jorginho, apesar deles torcerem para o Palmeiras e Santos, respectivamente, não curto muito o Bruno Formiga. Eu não conheço a pessoa, mas eu acho ele um sacaço do Neymar, mas... o conteúdo é melhor que da TV Globo. Da TV Globo é mais fazendo futebol, mais um entretenimento. É como se fosse você estar... Eles tentam novelar o futebol dentro da TV Globo. Então eu prefiro mais a GE, né, e não quer aguentar o Roger Flores. Nem a Débora Seco aguentou o Roger Flores, mas parece que nos últimos jogos do Vasco, a TV Globo acha que a torcida vascaína tem que aguentar o Roger Flores. Mas tudo bem. Então, no Globo mesmo terá opções para esse jogo contra o Bahia. Bom, e depois um dia intenso, porque o Jornal Dia colocou que depois da 4ª derrota consecutiva, dessa vez para o Grêmio, lá em Porto Alegre, por 2-0, que o Fernando Diniz está ameaçado de ser demitido. Bom, caso não vença o Bahia, mais um sucesso, que seria a 5ª derrota consecutiva. O Vasco caiu na tabela, né, já chegou a estar em 8º, agora está em 13º, com 42 pontos, que o técnico não iria embora. Bom, fui atrás, foi difícil achar fontes hoje, mas vi com alguém de muita confiança ligado à diretoria, que a direção tem sim respaldo, dá respaldo ao técnico Fernando Diniz, confia no técnico Fernando Diniz. Eu nem preciso chegar muito a isso, porque o Pedrinho, quando ele era comentarista da TV Globo, nunca escondeu que era fã de carteirinha do Fernando Diniz. Inclusive, praticamente entregou a chave do futebol para o Fernando Diniz. E acho que eles confiam no Fernando Diniz, no Ademar Lopes, e acreditam que uma janela, eles iniciando uma janela, eles possam fazer um trabalho melhor, que não foram eles que iniciaram a janela, e essa carência, né, de opções fugiu no controle deles. E eles confiam muito tanto no trabalho do Fernando Diniz, quanto no Ademar Lopes, que eles continuam respaldados pela diretoria, embora a pressão, como qualquer clube de massa, aumentou devido a essa 4ª derrota consecutiva, e cada insucesso vai aumentar, como é natural em um clube de expressão, um clube de torcida de massa. Mas conhecemos o futebol, conhecendo um Vasco como ele é, e a diretoria tem esperança que na Copa do Brasil seja, como diria, o que pode ser concorrente do Pedrinho na eleição do ano que vem, já comer a cereja do bolo, a Copa do Brasil, né? Que o Vasco é semifinalista, passando pelo Fluminense, vai pegar o Corinthians ou o Cruzeiro na final. Que um
título da Copa do Brasil seria a cereja de bolo da diretoria. E é claro, não é preciso a diretoria, ninguém ligado à diretoria dizer que politicamente praticamente garante a reeleição do presidente Pedrinho. Então eles confiam muito no trabalho do técnico Fernando Diniz, mas, claro, caso o Vasco seja eliminado da Copa do Brasil após o Brasileiro, né, a semifinal da Copa do Brasil será depois do Brasileiro. Esse respaldo que o Fernando Diniz pode ser que mude, mas antes disso, não. E eu quero saber seus pensamentos, comentem, opinem. Aqui a galera tem moral. Será que o Fernando Diniz merece tanta essa moral? Ele ganhou uma Libertadores, é a verdade. Um ex-dirigente do Fluminense que faleceu agora, há pouco tempo, que era ex-presidente da Unimed Rio também, um no esporte antes dele falecer, né? Agora me fugiu o nome do cara, eu não sou muito ligado à política de outros clubes, sem ser do Vasco. Conheço o Márcio Braga, do Flamengo atual, né? O Eduardo Madeira, do Flamengo, inclusive ele esteve no Ministério da Saúde há algum tempo atrás. Até falei com um cara que trabalha comigo na comunicação, que não é tão ligado ao futebol. Eu falei, olha, esse cara aí foi presidente do Flamengo. Esses caras que chegam ao poder de outros clubes, eu conheço mais assim, a política dos outros clubes, sem ser do Vasco, eu não sou muito ligado. Mas assim, e esse cara, esqueci o nome dele, Celso Barros, se eu não me engano, que ele, inclusive, foi quando o Vasco venceu o Fluminense no Brasileiro agora por 2-0, o Fernando Diniz sempre tem uma brincadeira, vitória do Vasco, fazendo assim. Ele achou, talvez não ver outros jogos do Vasco, que todos os jogos do Vasco, o Fernando Diniz faz isso, ele estava mandando o Fluminense tomando aquele lugar. E aquilo que tem, sei lá, eu acho que ele tentou atingir o Fernando Diniz, que ele disse que o título do Fluminense na Libertadores de 2023 foi um acaso. Bom, então nem onde ele deveria ser amado, que já foi um técnico da maior conquista de lá, assim como o Antônio Lopes era nosso, ele era um cara idolatrado, nem era um absoluto lá. Então como é que assim, que ele não tem essa história que tem lá no Vasco, tem tanto respaldo assim? Vale um questionamento. Bom, e para esse jogo contra o Bahia, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o Felipe Coutinho, que levou o terceiro cartão amarelo na derrota contra o Grêmio. E muito possivelmente o natural seria o Matheus França, o substituto. Mas tem um treino dessa sexta-feira e sábado, antes da viagem para Salvador, o técnico Fernando Diniz definir se ele vai improvisar alguém ou será realmente o Matheus França. Se for o Matheus França, será o primeiro jogo no Matheus como titular desde quando veio para o Vasco. Vamos aguardar a cena nos próximos capítulos. E no Dia da Consciência Negra, o Vasco lembrou da data, não poderia deixar batido, porque foi um clube que lutou contra o racismo muito antes da sociedade tomar consciência
que esse mal, esse câncer da humanidade deveria ser banido. Então, o Vasco nunca vai deixar passar esse exibido ou esquecer dessa data, que foi um clube que abriu as portas da inclusão, né, dos negros, pobres, trabalhadores do futebol. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno e o boa noite, com o resumo do sábado do Vasco. Até mais. Sábado aí, já viu? Eu já ia ligar falando sábado, sendo que, como é feriado, já me confundiu. A quinta virou de feriado virou um sábado, uma sexta, que acabei falando sábado, me desculpe. Até o boa noite, o resumo na sexta-feira do Vasco. Até mais.